Olá, tudo bem? Meu nome é André Ramos, sou gestor de tráfego e eu vou te trazer nesse vídeo o que não te falaram sobre públicos dentro do Face Ads e do Instagram Ads. Públicos valem ouro. Se você souber minerar teus públicos no teu CRM, se você souber levantar listas de e-mail, de número de telefone dos teus potenciais clientes, dos teus prospects ou dos melhores leads que você já gerou, você está num caminho muito próximo de ter sucesso nas tuas campanhas de mídia paga, seja para e-commerce ou seja campanhas de inbound, aí marketing de conteúdo, materiais ricos, etc. De qualquer forma, você precisa saber do seguinte: não adianta você trabalhar com públicos e não ter o mínimo de organização. E essa organização é o que a gente chama de hierarquia de públicos. Sim, você tem que ter uma hierarquia de públicos para você ter o máximo de eficiência nas suas campanhas, especialmente quando você utiliza inbound ou estratégias de marketing de conteúdo em que você está se envolvendo com o lead. É muito importante você ter uma hierarquia. E veja, hierarquia não é horizontal, ela é vertical. Isso significa que você vai ter públicos melhores e públicos piores. E você vai utilizar primeiro os públicos lá de cima e depois os públicos de baixo. Ou seja, você vai ter listas, ou melhor, leads, ou melhor, públicos que são melhores que outros. Mas por que então você tem que ter essa hierarquia? Porque em alguns momentos das suas campanhas você vai ver que teus públicos, por melhores que sejam, eles são públicos muito pequenos. Então o Face e o Instagram não vai conseguir entregar para eles porque vai estar muito segmentado, muito nichado. O teu custo vai estar muito alto para impactar 500 pessoas, 1000 pessoas. Então faz sentido sim você ter públicos maiores. Apesar deles não serem os melhores, eles vão te trazer volume. Então se você precisa de volume, você precisa ter públicos maiores para ele, para o próprio pixel do Facebook e do Instagram, minerar e buscar os melhores dentro dos piores. Basicamente é isso, buscar os melhores leads dentro de públicos grandes em que muito lead não vai ser bom. Volume precisa de públicos maiores. Qualidade precisa de públicos bem segmentados. Então, essa gangorra entre qualidade e quantidade, vou te mostrar aqui uma técnica que você pode utilizar para colocar uma hierarquia de públicos no teu Facebook e no teu Instagram na hora de criar as campanhas. Que aqui, já trouxe aqui para você, aqui nesse Excel, hierarquia de públicos do Facebook e do Instagram. Para ficar bem claro o que é isso, eu vou numerar os públicos, começando do zero. O 00 sempre vai ser o meu público principal, e depois eu vou para o 01, depois para o 02, depois para o 03, depois para o 04, para o 05 e para o 06. E se tiver outros públicos, pode ser o 07, sucessivamente. Beleza, então qual que vai ser meu critério? Qual vai ser o meu público que vai ficar no 00? Ou seja, vai ser o meu público mais forte, meu público mais qualificado. Por padrão, e aqui eu estou trazendo uma receita para vocês, uma receita de bolo que vai funcionar, o teu 00 sempre são listas de clientes. São listas de pessoas que já compraram ou te contrataram. Esse é o padrão, esse é o 00, essa é a lista inicial, primeira, absoluta, que está lá em cima. A probabilidade de alguém que já comprou de você comprar de novo é muito maior do que a probabilidade de alguém que não comprou de você comprar de você. Então, baseado nesse princípio matemático, que já foi comprovado em pesquisas de marketing, o teu primeiro público, teu público preferencial que você vai usar primeiro nas suas campanhas, sempre é o público de clientes. E eu coloco a numeração 00 para eles. Veja que aqui no meu exemplo eu tenho 3 públicos 00. O que isso significa? Eu tenho uma lista de clientes 1, eu tenho uma lista de clientes 2 e eu tenho uma lista de clientes 3. Isso aqui é só um exemplo, tá? Você pode ter só uma lista de clientes. Por que eu tenho 3? Porque dentro do meu exemplo fictício, eu estou pegando uma empresa, um cliente meu, que ele tem 3 personas bem desenhadas. E ele tem uma lista de clientes da persona 1, da persona 2 e da persona 3. Então são 3 listas diferentes de clientes. Todos são clientes, mas alguns é perfil A, outros são perfil B, outros são perfil C. Okay? Depois dessa lista de clientes, olhando para um funil de marketing, ou melhor, para um funil de vendas,
você vai ter como a tua segunda melhor lista, a tua segunda hierarquia, vai ser a hierarquia das oportunidades. Quem já levantou a mão, mas ainda não é cliente. Eu vou colocar aqui, ó. Levantou a mão, mas não é cliente. Porque se fosse cliente, estaria na 00, né? Então, todas as suas oportunidades ou prospects, que já são leads qualificados, que batem nos requisitos que você precisa e já estão no fundo de funil, é a tua segunda lista dentro da hierarquia. É teu segundo público dentro da hierarquia. E veja que eu coloquei aqui também leads qualificados, também como 01. Porque dependendo da estratégia que você utiliza, oportunidades e leads qualificados vão estar muito parecidos. Então você pode considerar eles como 01, tá? Como o segundo melhor público que você tem. Quem entra no 02? O 02 são públicos de envolvimento. A maioria das empresas vai se encaixar com essa hierarquia. Talvez você tenha que adaptar um pouco, mas em geral, o teu público de envolvimento é um público muito bom. Então ele está lá em cima da tua hierarquia. Público de envolvimento, público de engajamento, que engajou com você. Pronto. Esse público de envolvimento é um público que te acompanha nas redes sociais. É um público que visualizou teus vídeos. É um público que já curtiu tuas publicações. É um público que não necessariamente é teu lead. Olha só que interessante. Isso aqui é muito pouco falado. Por isso que esse vídeo o que não te falaram ainda dos públicos. Existe um público que não necessariamente está dentro do teu CRM, que não necessariamente te passou o e-mail dele, o celular, que baixou alguma coisa tua, mas é um lead. Ele é um lead virtual, porque ele é um lead engajado. Ele acompanha teus vídeos, ele acompanha teu Instagram, ele acompanha teu Facebook, ele acompanha o LinkedIn. Ele está de olho na tua empresa. É um lead que mostra interesse. Eu sou o conceito de lead, mostra interesse. Então, não necessariamente que esse lead está no teu CRM. Ele pode ser um lead virtual. Mas é um lead, ele faz parte da tua base e você deve considerar esse lead dentro da tua estratégia comercial, dentro da tua estratégia de marketing. Beleza? Então, público de envolvimento é o que a gente chama de base de audiência, é a tua audiência. Não necessariamente eles são leads no teu CRM, mas eles estão te acompanhando de alguma forma. E é um ótimo público. Claro que aqui a fórmula de lançamento, por exemplo, utiliza muito esses leads de envolvimento, que não necessariamente são leads que estão dentro da tua base de leads de CRM. Por fim, aqui, primeira hierarquia é o 00, segunda é o 01, terceira é o 02, a 03, eu vou colocar aqui, deixa eu ajustar. A 03 são visitantes. Veja, aqui a gente está utilizando o pixel do Facebook e do Instagram, ele tem que estar instalado no teu site para tu ter esse público. É um público engajado? Mas é um público engajado de visitante, não necessariamente de consumo de conteúdo. Eles visitaram o teu site. Aí eu coloquei aqui 30D, 90D, o que é isso? É 30 dias, 90 dias, 180 dias, 15 dias, depende do teu ciclo de venda. Se você é um e-commerce, talvez faça sentido você ter um público visitantes do site últimos 5 dias. Aí tu faz uma oferta matadora para quem te visitou nos últimos 5 dias. Quem trabalha com marketing de conteúdo e tem estratégia de inbound, de atração, conversão, relacionamento, faz sentido ter uma lista de 30 dias, de 60 dias, de 90 dias, não importa. Todas elas são consideradas dentro da hierarquia que eu estou te passando, o nível, a numeração 03, tá? Então seria o meu quarto público, né? Meu primeiro público é 00, meu segundo é 01, meu terceiro é 02, meu quarto é o 03, que são visitantes do meu site ou das minhas landing pages, ok? O nível 4, o 04, vai ser aqui, ó, públicos semelhantes. Agora eu estou trabalhando com públicos lookalike ou públicos semelhantes. Independente do percentual, 1%, 2%, 5%, não importa. Públicos semelhantes. Semelhantes a quê? Semelhantes ao 00, semelhantes ao 01, semelhantes ao 02, semelhantes ao 03. Então, os públicos semelhantes, eles estão tudo dentro do nível 04. É a minha quinta categoria, é o meu público de quinta categoria, vamos dizer assim. São públicos que eu vou utilizar baseado nos públicos que eu já tenho de leads.
Então, se eu já tenho 5.000 leads qualificados, poxa, eu vou fazer um público semelhante de leads qualificados e eu vou buscar novos leads de conversão. Então, públicos semelhantes, eles são muito úteis, principalmente se você já esgotou suas estratégias com os públicos que vêm acima dele. Se você já esgotou a tua estratégia, se já deu o que tinha que dar, está na hora de você partir para um público semelhante. E por fim, o último público dentro dessa hierarquia, ou seja, seria o último público que eu utilizo nas campanhas, é o público de interesses, ou público de comportamento, ou público de dados. Aqui eu botei entre parênteses cargos. Eu prefiro o semelhante da lista de clientes do que fazer um público frio, colocando ali uma segmentação para chegar no público-alvo. É muito mais inteligente e o pixel do Face trabalha muito melhor com um público semelhante de uma ótima lista de clientes do que um público frio muito bem segmentado. Porque o público frio de interesses, você vai colocando lá, o lead tem que ter, a pessoa tem que ter mais de 30 anos, morar no estado tal, tem que ter interesse em sistema, software, soluções e tecnologia. Aí eu vou oferecer para ele um sistema para a empresa dele. É muito melhor, muito mais eficaz você fazer um público semelhante de quem já é teu cliente e rodar a campanha do que fazer um público de interesse segmentado. Funciona mais um público semelhante, desde que tu tenha uma grande e boa lista de clientes ou de leads qualificados ou de oportunidades. Ok? Muito bem, agora deixa eu separar para você, eu vou usar cores. Você pode ter reparado que existe aqui públicos frios e públicos quentes, né? Então, quando eu faço uma campanha para a lista de clientes, eu estou fazendo uma campanha de remarketing. Quando eu faço uma campanha para visitantes do meu site, eu estou fazendo uma campanha de remarketing. Eu estou impactando novamente pessoas que já estão se envolvendo comigo. Então, se eu tenho uma estratégia, vou usar aqui, se eu tenho uma estratégia de retenção ou de nutrição da minha base, eu vou usar o remarketing. Eu vou usar esses públicos quentes, que já se envolveram comigo. Agora, se eu estou com uma estratégia de expansão, eu preciso buscar novos leads. Eu preciso buscar pessoas desconhecidas, que ainda não me conhecem. Eu preciso públicos frios. Então, aqui eu vou utilizar públicos frios, públicos desconhecidos, que ainda não me conhecem. Ok? Então também depende da tua estratégia. Essa hierarquia é uma hierarquia de públicos normal. Independente da tua estratégia, você tem que ter clareza que a tua lista de clientes é muito mais poderosa do que tua lista de leads qualificados. Porque o cliente comprou, o lead qualificado ainda não comprou. O envolvimento está se envolvendo contigo, mas não necessariamente ele é um lead qualificado. O visitante está visitando o teu site, mas não necessariamente ele está te acompanhando. O público semelhante, aí eu posso fazer um semelhante de cada um. E o público de interesses é um público desconhecido. Agora, se tu precisa expandir tua base, se você precisa buscar novas pessoas, você vai ter que fazer públicos frios, que são esses dois últimos. Então aí você muda o critério. Se eu quero expandir, eu preciso buscar públicos frios. Então minha primeira opção vai ser o público semelhante da lista de clientes. Depois, semelhante de oportunidades. Depois, semelhante de qualificados. E assim por diante. E depois eu uso públicos de interesses também, porque eu estou buscando expansão. Agora, se eu quero reter e nutrir o que eu já conquistei, aí eu uso os públicos anteriores. Então, de certa forma, eu vou colocar aqui, vou pintar. Esses são públicos quentes. Botei laranja, quente, e vou botar o azul gelado de gelo, são públicos frios. Ok? Público quente já se envolveu comigo. Público frio não me conhece ainda, mas se eu quero expandir minha base, eu vou ter que usar públicos frios e não públicos quentes, ok? Então, basicamente é isso. Estratégias para retenção ou expansão, e aqui tem os públicos, a hierarquia dos públicos. Funciona essa receita para a maioria das empresas, das soluções e dos produtos. Dependendo da tua estratégia, você vai ter que mexer nessa hierarquia. Porém, eu não trabalho, isso é uma coisa que eu queria trazer aqui no vídeo para você, não trabalho mexendo nos critérios.
O meu 00 sempre é lista de clientes. O meu 01 sempre vai ser leads qualificados ou oportunidades. O meu 02 sempre vai ser o nível de envolvimento e engajamento. O meu 03 vai ser sempre visitantes do site. O meu 04 são públicos semelhantes e o meu 05 públicos frios de interesse. Detalhe, apesar de eu não mexer na numeração, ela ser fixa, eu não uso a numeração flexível, eu uso ela fixa, faz sentido você excluir o número anterior do teu público. Então, na hora que você cria uma campanha e você vai usar o público de oportunidades, que é o 01, você vai excluir todos os públicos que vêm antes. Então, tu vai ter ali a lista de oportunidades. Vamos supor que você tem, sei lá, 5.000 oportunidades nos últimos 12 meses. Você vai subir uma campanha de remarketing para essas oportunidades, para elas levantarem a mão, e eu vou excluir dessa campanha tudo que vem antes dela, ou seja, todas as listas de clientes que eu tenho. Porque daí eu tô forçando o Facebook a só impactar realmente quem é oportunidade e não quem já virou cliente. Se eu fizer uma campanha de leads qualificados, eu vou excluir todos que vêm antes dele. Então eu vou ter um conjunto, os públicos são conjuntos, eu vou excluir uma parte desse conjunto que não me interessa, eu quero focar só em lead qualificado. Mesma coisa em envolvimento. Se eu estou trabalhando com envolvimento, eu vou excluir todos os públicos que vêm acima de envolvimento, porque eu não quero impactar eles. Eles estão em outra etapa e eles merecem uma outra campanha. Uma campanha de fundo de funil. Quem está em envolvimento é uma campanha de meio de funil, então eu não vou impactar quem já é oportunidade e quem já é cliente. A única exceção é essa aqui, ó. Se eu usar públicos frios, por exemplo, públicos semelhantes de lista de cliente, eu posso excluir todos que vêm antes? Pode, mas é opcional. Tá? Então a exclusão de públicos frios é opcional. Exclusão. Por que eu digo que é opcional? Porque quando você fala em público semelhante, você está falando muitas vezes em 3 milhões de pessoas, 6 milhões de pessoas, o tamanho do público é muito grande. Então você não precisa necessariamente excluir todo mundo que já interagiu contigo. Você pode deixar o próprio pixel do Facebook trabalhar. Isso é uma tendência, tá? Você deixa a inteligência do Face e do Instagram trabalhar, desde que seja um público semelhante. Não necessariamente vai ser a lista de clientes, ele não vai impactar necessariamente quem já se envolveu, mas pode. Então você pode excluir para ter certeza que ninguém vai ver teu anúncio novamente, ou você pode deixar aberto para o próprio pixel trabalhar em cima disso. Mesma coisa, público de interesses, você não precisa excluir os públicos anteriores, é opcional. Ok? E aí você pode testar, aquela velha máxima do Ads, né, da gestão de tráfego. Testar para validar. Teste para valide. Então, você testando, você consegue validar ou invalidar a estratégia. Uma outra pergunta frequente. André, minha lista de clientes tem 50, porque eu faço umas vendas maiores, meu ticket é bem alto. Faz sentido eu fazer campanha para 50 pessoas? Não faz sentido. O Facebook dificilmente vai rodar uma campanha com menos de 500 leads dentro da lista que tu subir. Inclusive, quando ele bota abaixo de 1.000, ele bota que é insuficiente. Ele até roda, mas roda muito mal. Então, se você tem uma lista com menos de 1.000 contatos, você vai acabar... Toda essa etapa aqui, para ti não existe, né? Apesar de existir hierarquia, se você não tem nem 1.000 leads qualificados ainda, porque tu trabalha com um volume bem menor, dificilmente essa hierarquia vai funcionar para ti. Você vai trabalhar a partir do nível 02, com envolvimento, visitantes e públicos semelhantes de interesse. Ok? Detalhe, envolvimento aqui eu estou falando em visualização de vídeo, envolvimento com a conta, curtida, comentário, salvamento, etc. Mais um detalhe, públicos especiais. Você pode montar nas suas estratégias um funil de ads. Ou seja, primeiro eu vou usar um público semelhante, eu quero novos leads de conversão e vou oferecer um e-book. Aí, quem baixou esse e-book, eu já quero em seguida mostrar um outro anúncio oferecendo o e-book 2. E depois o e-book 3. E depois eu vou fazer
vou fazer um anúncio de levantada de mão para a pessoa pedir orçamento. Você pode criar esse funil de ads, essa sequência de ads, e você pode usar públicos especiais, que é o que é feito, por exemplo, na forma de lançamento. Quem já assistiu o vídeo 1 vai ter que assistir o vídeo 2, depois o vídeo 3, depois a oferta. Ou quem já visitou a landing page vai ir direto para o checkout, etc, etc, etc. Então, esses públicos especiais eu coloco como ZZ. É uma sigla que eu coloco. ZZ tipo, é a última, é uma letra diferente, ela é especial. Então, eu estou trabalhando com públicos especiais. O público que baixou o MR1, Material Rico 1, eu vou impactar ele e vou levar para o público que visitou a landing page 2, e assim sucessivamente. Então, aqui você pode trabalhar ó, ZZ1, ZZ2, ou XX1, XX2. O importante é você colocar um código, porque são públicos especiais para uma ação especial. E eles funcionam muito bem para funil de ads. Você está utilizando mídia paga para tracionar toda a tua campanha, e o importante é a pessoa sair do público 1 e ir para o público 2, e quem está no público 2 já vê o material 3 e assim por diante. Aí você pode usar públicos especiais. Você não precisa mexer nessa hierarquia aqui. Essa hierarquia você mantém ela fixa. Claro, aqui é a minha sugestão. Você mantém essa numeração fixa e esses critérios, e os públicos especiais você usa outras siglas, que vai te facilitar na tua organização. E você também pode, eu coloquei aqui, criar uma hierarquia de públicos negativos. Tá? Então aqui vamos botar aqui, por exemplo, eu não uso numeração, eu uso o sinal de menos, menos. Então, eu não quero impactar corretores de imóveis. Então, esse aqui seria meu público 06, mas eu coloco em vermelho porque é público de negação, de negativação. É um público de exclusão fixo. Todas as minhas campanhas eu não quero impactar corretores de imóveis porque o meu sistema que eu vendo não é para imobiliária, é para construtora. Então, eu preciso fazer essa divisão. Então, eu vou negativar ele para todos, para eu ter certeza que eu não estou impactando a pessoa errada. Então, o público negativo, ele entra na hierarquia, mas eu acabo colocando ali um outro sinal e deixo ele em vermelho, porque eu sei que eu posso negativar ele em todas as campanhas ou em algumas específicas. Beleza? Então, era isso. Hierarquia de públicos para Facebook e para Instagram. Isso aqui vale ouro. Se você consegue se organizar em relação aos públicos, te facilita muito na hora de criar as campanhas. Por que isso? Na hora que você vai criar uma campanha, você vai se perguntar, essa campanha de topo, meio ou fundo, eu preciso público frio ou público quente? Público quente, beleza. Então, eu vou fazer para quem já é cliente ou para quem ainda não é cliente? Então, você respondendo essas perguntas, você naturalmente vai saber qual público utilizar. Por isso que eu recomendo que você tenha essa hierarquia escrita, que você tenha ela sendo exibida, que você tenha uma planilha de hierarquia, e aí você nunca vai se perder nas suas estratégias. Por fim, não menos importante, a tua base de audiência ela é fundamental. Você pode ter públicos semelhantes, público de interesse, mas à medida que você vai criando as estratégias e as pessoas vão se envolvendo com a tua empresa, você começa a ter um público grande aqui de envolvimento. Visualização de vídeo, envolvimento com o Face, envolvimento com o Instagram e visitantes do site. Aí que vale a pena você saber exatamente o momento certo para você fazer uma campanha de levantada de mão, uma campanha de orçamento, uma campanha de demonstração, uma campanha de amostra grátis. O timing é essencial na tua estratégia. E esse timing, ele vem também pela hierarquia de públicos. Quem está mais próximo do 00 é o fundo de funil. Quem está entre o 02 e o 03 é o meio de funil. E quem está no 04 e 05 é o topo de funil. Então você pode aí mesclar as etapas do funil com a hierarquia de públicos. Pô, fica show de bola a tua estratégia, fica redondinha. E aí, claro, você vai tendo mais eficiência, mais performance, você vai usando melhor o teu dinheiro, a tua verba, e vai trazendo mais resultado, mais vendas no final das contas. Beleza? Espero ter ajudado. Se você tiver dúvidas, eu sei que é polêmico a questão da hierarquia, se você tem dúvidas, ou se você não concorda, não tem problema. Isso aqui é uma receita padrão que eu utilizo para a maioria dos clientes, mas que eu vou variando dependendo do caso a caso. Beleza? Abraço! E se você precisar de mais alguma coisa, se você tiver alguma dúvida, pode escrever nos comentários que eu vou tentar responder. O objetivo aqui é a gente se ajudar para fazer as coisas bem feitas. Valeu?